Falta-me o timer aqui. Muito bom dia a todos, a todos e a todas. Eu quero começar por agradecer o convite que me foi endereçado para vir aqui falar-vos dos momentos emocionantes que atravessamos na energia e que são simultâneos com os acontecimentos de probabilidade única e, portanto, muito desafiantes para os nossos dias. Desculpem. Portanto, como aqui está dito, eu venho do LNEG e vou falar-vos um pouco das oportunidades e riscos de energia, tendo em conta o panorama que vivemos. Vivemos, de facto, momentos de enorme incerteza. Isto não está a passar como... a que podemos chamar momentos de uma probabilidade reduzidíssima. Começamos pelas alterações climáticas, que já nos vinham sendo avisadas de forma muito veemente pelo Intergovernmental Panel for Climate Changes desde os anos 90, mas que de facto, apesar das diferentes Conference of Parties, das diferentes COPs, começando pela de Kyoto viajando até à de Paris, só neste momento, em 2015, é que os governos começaram a sensibilizar para a necessidade de fazer algo contra as alterações climáticas. Depois, em 2020, surgiu o Covid-19, também ela anunciada, mas que apanharam os governos de surpresa e, posteriormente, algo inexpectável, a guerra da Rússia na Ucrânia. A par disto, vemos que o mundo continua a falhar as metas que foram negociadas desde o Acordo de Paris, e aqui digo muitas outras foram negociadas, mas foi aqui que de facto houve compromissos e, portanto, não estamos capazes de atingir em princípio, a subida da temperatura média global de 1,5 graus em 2050. Em simultâneo, vivemos momentos, mesmo antes da guerra, em que experienciamos o grande choque de energia, que todos diziam, ou muitas vozes diziam que era devido à transição energética, mas de facto estudos aprofundados, quer da Agência Internacional de Energia, quer da ARENA, nos vêm dizer que de facto o que nós estávamos, o que estava a dificultar a transição energética e, portanto, não colmatar as necessidades de outros tipos de combustíveis fósseis, era o reduzido investimento em energias renováveis, também as questões geopolíticas, quer das pressões que já se vinham vindo a apreciar das iniciativas da Rússia mesmo pré-guerra, e a disponibilidade dos recursos energéticos em geografias difíceis. E também, já se falava na altura, isto é um relatório de 2021, que havia necessidade de olhar para a regulamentação, uma vez que o sistema energético está a sofrer enormes alterações e a forma de o gerir tem que ser repensada. Vários países já se debruçaram sobre esta questão e temos visto vários relatórios e várias iniciativas. Eu tenho aqui, a título de exemplo, o Inflation Reduction Act, muito recente dos Estados Unidos, mas também a Estratégia para a Energia do Japão, com compromissos firmes. A própria, na COP 27, que tive a oportunidade de estar presente,
Vê-se que a China, e através dos diferentes relatórios e dos investimentos que eles têm feito, há enormes investimentos nas áreas de energias renováveis. Também a Índia lançou, o governo da Índia lançou uma iniciativa para a transição energética e, claro que não nos podemos esquecer da estratégia europeia. O World Energy Outlook deste ano relata-nos de forma muito interessante os principais aspectos com que os governos têm que se preocupar relativamente à transição energética. E a primeira questão, agora, tendo em conta a realidade que vivemos, a guerra, o aumento dos preços do gás, temos a necessidade de investir em renováveis, temos que olhar, um dos problemas é olhar para os mercados. Temos preços altíssimos, que impactam as famílias, impactam as empresas, e temos o que nos cria dificuldades do acesso universal à energia. Temos problemas políticos. Precisamos de políticas em que os governos alavanquem os investimentos e a Presidente da Comissão Europeia, em Davos, veio reforçar isso com o novo ato que lançou. Temos questões de reorganização do mercado internacional, porque não podemos confiar nas trajetórias que conhecíamos, e temos impactos económicos ligados à inflação e à recessão global, que felizmente o FMI veio atenuar um pouco com as perspectivas que nos apresentou. O Energy Technology Perspectives, lançado este mês pela Agência Internacional de Energia, também nos vem reforçar todas estas orientações. Necessidade de investimentos, necessidade de políticas dos governos, necessidade de olhar para as matérias-primas críticas fundamentais para que possamos garantir que temos capacidade de construir ou de fornecer materiais aos investimentos em renováveis, e temos, de facto, a noção que a história da energia não se escreve mais como se escrevia no passado. Temos que repensar as nossas formas de gerir a política, quer da parte das indústrias, quer da parte dos governos. Temos que olhar aqui para este panorama, e eu incentivo a que procurem no Financial Times. Temos aqui os 5 maiores poluentes do mundo: a China, a Indonésia, a Rússia, os Estados Unidos e quem me falha aqui, a Índia. Mas em simultâneo, o que é que temos? Temos partes do globo que não têm suficiente energia sequer para renovável, sequer para cozinhar, não têm energia, apesar de serem muitas dessas regiões do globo os maiores fornecedores de matérias-primas críticas, e este gráfico está aqui só para vos mostrar a diferença a diferença de matérias-primas críticas, onde estão as matérias-primas críticas necessárias à transição energética. No entanto, a maior parte destas matérias-primas críticas estão em África. No entanto, a África só produz 3% das emissões poluentes no mundo. E isto é algo que nos deve lembrar a pensar, porque nós precisamos, tal como na COP27 que surgiu uma forte indicação, nós precisamos de apoiar estes países para que globalmente consigamos atingir a transição energética. A COP26 veio-nos trazer, de facto, trouxe-nos para além de mais compromissos firmes, para além do compromisso de Paris, trouxe-nos a informação muito firme de que os governos devem ter políticas baseadas em evidências científicas, e isso é muito importante para nós, comunidade de investigação. A COP27 veio-nos alertar para a necessidade da implementação, de termos projetos que levem à prática os resultados, e deixamos de conversas. Tivemos muitas contestações dos jovens e das entidades indígenas, por exemplo, entre outros, e esperemos que a COP28 venha conseguir ter a contabilização das promessas das COPs anteriores, porque sem isso, sem termos essa contabilização, não iremos conseguir
atingir a transição energética e iremos ter dificuldades. O European Energy Green, European Green Deal, desculpem, vem demonstrar que todas as iniciativas que a Comissão Europeia estava certa inicialmente, quando criou um plano que visa começar por olhar em primeiro lugar para a eficiência energética, em segundo lugar para a eletrificação da energia a partir de redes renováveis e, no entanto, para indústrias difíceis de descarbonizar e para garantir a necessidade de flexibilidade do sistema de energia, garantir o sistema de base, o que fazem agora as centrais de gás, desenvolvermos projetos de gases renováveis, projetos como o hidrogênio ou o biometano. E tudo isto interligado, integrado através da digitalização. Aqui este slide, só para mostrar, em relação às matérias-primas críticas, a diferença entre os veículos a combustão interna normais e os veículos elétricos. Portanto, há uma necessidade enorme de matérias-primas para a mobilidade elétrica e também para a transição energética. Se olharem para os valores de baixo, são os valores das matérias-primas para os projetos fósseis e os de cima, as matérias-primas necessárias para os projetos de energias renováveis. Portanto, estamos em vista de ter um Critical Raw Materials Act, está a ser pensado na Comissão Europeia e bem precisamos, porque este é um fator muito importante, primordial para que a transição energética seja verdadeira. Tendo em conta o Energy Trilemma, verificamos que as preocupações dos governos passaram da competitividade para a segurança de abastecimento, que foi fundamental e que não estava acautelada. Vejamos as reservas de gás da Europa, não estava acautelada quando fomos apanhados de surpresa pela guerra, desculpem, e portanto o que precisamos neste momento é de assegurar o investimento adequado, mais uma vez contabilizado e garantido através de evidências científicas e dos ganhos que vamos ter, através de projetos que sejam verdadeiramente verdes, e para isso temos a European Taxonomy, que nos garante que a comparabilidade de projetos entre projetos mais verdes e menos verdes, ou projetos verdes e outros que não sejam totalmente verdes, e permitir que o financiamento seja a taxas mais baixas para a transição energética. Também necessitamos de avaliar os projetos ao longo de toda a cadeia de valor e fazer um acompanhamento de todas as decisões. Precisamos de garantir que temos práticas de economia circular, fundamentalmente para recuperar matérias-primas críticas que nos vão fazer falta, como já vimos. Precisamos de garantir que os projetos vão de encontro à Agenda 2030 e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque não se trata só de termos a transição energética para os países mais ricos, precisamos de ter para todo o globo, e precisamos que esses projetos sejam inclusivos e que combatam também, permitam combater a pobreza e permitir o desenvolvimento desses países. Por fim, precisamos de colaboração. Sem colaboração não temos bons projetos, e a colaboração internacional é fundamental para que estejamos alinhados no desenvolvimento, olhando para as diferenças geográficas, porque um projeto que tem um sucesso numa região do globo pode não ter noutra. Vejamos a comparação entre a Península Ibérica e os países nórdicos, por exemplo. As soluções são totalmente diferentes, mas têm que estar alinhadas e têm que garantir o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e garantir que os projetos são verdadeiramente verdes. Eu estou quase a acabar, gostava só de chamar a atenção para o que foi transmitido pela nossa Presidente da Comissão Europeia sobre a necessidade, a construção do Net Zero Industry Act, que já foi lançado, e também para o que nós vimos na semana passada, a necessidade e o que a Comissão já está a fazer
de rever toda a regulação dos sistemas de energia, tendo em conta a diversidade, a descentralização, a garantia de que não há windfall, ganhos excessivos, mas que também não vamos comprometer os investimentos pelo facto de estarmos a atuar a esse nível. Portanto, é de facto uma revelação desde os tempos dos mercados de regulação da energia que nos foram tão bem dados pelas teorias científicas de Schwepp. A Comissão Europeia pede-nos para acelerarmos, investirmos de forma responsável, olharmos para as necessidades dos skills, para que os projetos tenham sucesso e termos um mercado aberto. Só 2 palavras para o LNEG. O LNEG investiga para o apoio às políticas públicas, sempre numa ótica de colaboração, investigação e implementação de resultados. Estamos em linha com os nossos parceiros europeus, por exemplo, a European Energy Research Alliance, que neste momento incita os seus membros, os Research and Technology Operators, a concentrarem-se na implementação de soluções, resultado dos resultados de investigação ao longo dos anos. E, por último, eu deixo aqui este projeto do LNEG, que foi feito em cooperação com as instituições que aqui vêm, a Direção-Geral de Energia, a APA, o ICNF, a Direção-Geral do Património e a Direção-Geral do Território, e que está a fornecer, é um projeto concreto, já há uma ferramenta que foi apresentada ao Ministro João Galamba, ao Secretário de Estado João Galamba, no dia em que ele tomou posse como Ministro. É uma versão feita e que nos visa acelerar o licenciamento dos projetos, speed the permitting na Europa, tal como a nossa Presidente da Comissão nos pediu. Este é o resultado, é um projeto que está online. Se quiserem ver mais detalhes, é só visitar o nosso portal e o Geoportal, porque este é um projeto georreferenciado. Muito obrigada e peço desculpa por este minuto de atraso.